Começar a gravar aqui, pessoal. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. A gente teve dois cultos muito abençoados ontem. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, mais uma segunda-feira. Hoje a gente está na nossa terceira pergunta, que é a pergunta sobre a Santíssima Trindade, né? O que é a Trindade? Como pode Deus ser três em um, ser três pessoas em um único Deus? E a gente vai... Hoje eu vou tentar responder para vocês essa pergunta, e eu digo tentar porque é uma pergunta super difícil de ser respondida, talvez seja o assunto mais complexo da palavra de Deus, dos assuntos em que a gente tem que tomar muito cuidado para não falar uma bobagem, não falar uma inverdade sobre Deus, porque a gente está falando sobre quem Deus é, e Deus ele é um ser complexo, é um ser que está completamente acima do nosso entendimento. Então, hoje, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre a Santíssima Trindade, sobre a Trindade. Deus é três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou pedir paciência de vocês, porque, como eu falei, é um assunto complexo, é um assunto complicado, é um assunto difícil. Se alguém falar para vocês, eventualmente falou para vocês, que compreendem completamente a Trindade, conseguem explicar isso completamente, essa pessoa provavelmente está mentindo, porque não tem como a gente entender perfeitamente, 100% o mistério da Trindade, porque ele é, de fato, muito complexo, muito difícil. Mas eu vou tentar, na melhor das minhas forças, trazer para vocês uma percepção, quem sabe, mais fácil, um pouco mais simples e mais palatável. Tudo bem? Então, para a gente começar, antes da gente começar, na verdade, eu preciso explicar para vocês como é que a gente vai fazer a dinâmica hoje. A dinâmica vai ser um pouquinho diferente. No início da apresentação, eu vou começar com uma parte mais, talvez possa ser um pouquinho mais maçante, que é teológica. Eu vou usar uns termos que talvez vocês não estejam familiarizados, tá? Mas fiquem tranquilos, eu vou explicar tudo. Todas as palavras que eu estiver utilizando, eu vou explicar para vocês. Mas eu preciso começar com essa parte mais casca grossa, assim, da teologia, porque os termos e as palavras, quando a gente está se referindo a Deus, elas importam. Então, no primeiro momento, eu vou trazer um geralzão assim, sobre a ideia da Trindade, quais são os termos teológicos, como surgiu essa discussão na história da igreja. Eu vou trazer isso para vocês. E aí, para quem é nerd da Bíblia igual eu, pode ser que ache super legal e vai ficar super feliz, mas tem gente que vai achar assim, nossa, eu tô numa aula de faculdade, o que que é isso? Mas, por favor, tenham paciência comigo, aguentem um pouquinho, e no final vocês vão perceber que eu vou começar a resgatar esses termos, mais para o fim do nosso encontro hoje, eu vou resgatar esses termos mais difíceis e eles vão ir fazendo mais sentido no todo. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação para vocês, para a gente começar. Aí, show, tá aparecendo. Para quem é cristão há mais tempo, ou até quem está começando, geralmente quando a gente se converte, a gente fica muito curioso, né? E a gente quer aprender de tudo, entra no YouTube, joga no Google, tudo que for informação e quer aprender o máximo. E a gente tem esse coração que a gente chama de primeiro amor. E aí pode ser que às vezes a gente queira aprender mais sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como Deus se relaciona com a gente, e a gente pega umas fontes, às vezes, meio duvidosas, talvez, e que pode não fazer muito sentido, que a gente não entende muito bem. E um desses conceitos que a gente, na vida cristã, acaba se deparando é o conceito da Trindade, que é, quantas pessoas existem em Deus? Como assim? Eu achei que era só um único Deus, então teu Pai, o Filho e o Espírito Santo? Qual que é a resposta que o livro nos traz de cara? Que existem três pessoas num único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Tá. Mas, beleza, tá, Trindade, vocês já devem ter escutado, já ouviram alguém
eventualmente explico para vocês. No Start a gente fala sobre isso também, fala sobre o Deus triuno. Para quem fez o Start, né? Quem não fez, eu recomendo muito que façam um Start. Então, se inscrevam para o próximo. Mas como que surge essa ideia de trindade? Porque se vocês forem procurar a palavra trindade na Bíblia, tentem fazer isso. Joguem lá, procurem a trindade na Bíblia. Não, vocês vão perceber que não vai aparecer em lugar nenhum essa ideia, trindade. Essa palavra ela não aparece na Bíblia. E de onde que começou a surgir esse conceito da trindade? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a ideia de trindade, de Deus ser 3 em 1, ela sempre fez parte da história da igreja. O apóstolo Paulo, todos os apóstolos, nas cartas, eles sabiam que Deus ele era 3 em 1. Eu estou vendo uma... Desculpa, gente, eu estou vendo uma coisa aqui nos comentários e eu acho que o som tá ok, né? O princípio tá ok. Beleza, fechou. Tá ótimo, então. Então, desculpa. Ah, beleza. Tá bom. O som da galera que tá entrando. Tá. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso daqui. Tem uma campainha de quando as pessoas entram. Gente, eu vou tentar resolver isso aqui agora. A gente faz ao vivo aqui. O quanto o carro tá andando, a gente troca o pneu enquanto ele anda. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Pronto, agora eu tirei. Fechou. Consegui. Agora deve parar, tá? Beleza. Desculpa, gente. Agora estamos em casa, tá? Brasa Church, é isso, família, estamos em casa, tá tudo certo. Eu estava falando sobre a ideia de trindade, né? De onde surgiu, como começou essa ideia. Porque a gente procura na Bíblia e não encontra essa palavra em lugar nenhum. Mas, como eu falei, a ideia da trindade sempre foi uma coisa muito real. Só que os apóstolos, eles estavam tão mais preocupados em pregar o evangelho o mais rápido possível para o máximo de pessoas, que eles acabavam não se preocupando em dar nomes bonitos para tentar definir Deus ou dar termos complexos. Mas aí como é que começou a surgir essa ideia de trindade na história da igreja? Começou lá pelos meados do ano 200 depois de Cristo, com principalmente 2 caras. Um deles é chamado Tertuliano e o outro é chamado Orígenes. Fica aí a dica para quem tiver filho, 2 nomes maravilhosos, Tertuliano e Orígenes. Legal. A criança já nasce com 60 anos, né? E aí esses 2 caras foram os primeiros que a gente tem referência histórica de que escreveram a palavra trindade em algum dos escritos deles. Mas aí, essa ideia foi sendo desenvolvida, mas aí lá no ano de 300, precisamente no ano de 325 depois de Cristo, eu falei que ia ser aula de história, aula de teologia, é isso aí. Então, paciência, me aguentem um pouquinho. 325 depois de Cristo, surgiu um outro cara, com um nome muito bonito também, chamado Ário. E esse cara começou a ensinar em algumas igrejas que, olha só, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas eu acho que Jesus não é bem Deus. Deus é só o Pai. Jesus, ele foi criado por Deus. E aí esse cara chamado Ário, começou a ensinar em várias igrejas que Jesus tinha sido criado por Deus e que ele não era igual ao Pai, a gente fala em substância, em poder e glória, eles não eram iguais. E aí a igreja da época começou a perceber e falou, tem alguma coisa errada. Esse cara, ele está ensinando uma heresia, está ensinando uma bobagem. Opa, cortou? Cortou? Tudo certo? Tá, fechou, segue o baile. Segue, fechou, beleza. Todo mundo aqui? Todo mundo me acompanhando? Me escutam? Fechou, tô vendo a câmera de vocês, tá ótimo, beleza. Eu estava falando sobre 325 depois de Cristo. A igreja se reuniu, fizeram uma reunião lá, todo mundo, veio o pessoal da África, veio o pessoal da Europa, veio o pessoal da Ásia, eles todos se reuniram em Niceia, e aí a gente chama que é o Concílio de Niceia. Eles se reuniram e falaram, olha só, tem um cara que ele está ensinando em várias igrejas que Jesus não é Deus.
a gente precisa combater essa heresia. E aí surgiu o que a gente chama de o Concílio de Nicéia, 325. Mas o Concílio de Nicéia, ele ficou muito focado na pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, Jesus sendo completamente Deus. E eles, em momento algum, debateram a ideia do Espírito Santo também ser Deus. Aí lá, passou mais 60 anos, 380 depois de Cristo, fizeram um novo concílio para então falar sobre o Espírito Santo e trazer uma doutrina escrita, bonitinha, bem formulada para toda a igreja. E aí, em 380 depois de Cristo, eles fizeram essa reunião lá em Constantinopla e eles criaram um concílio daí de Constantinopla. Mas o concílio de Constantinopla resgatou uma ideia de Nicéia e pegou e expandiu isso também para o Espírito Santo. E aí a gente fala que é o credo niceno constantinopolitano, é quase um trava-língua. Se vocês tentarem falar 3 vezes rápido, vocês não vão conseguir. E eu não sei, teve uma pregação que o Maurício fez há umas 3 ou 4 semanas atrás, que ele falou do credo niceno constantinopolitano, e ele estava falando sobre o nascimento virginal, e aí ele se perdeu, falou, enfim, acabou virando meme, foi para a página de meme no Instagram. Mas era disso que ele estava falando, que eu estou trazendo aqui para vocês, o credo niceno constantinopolitano. E vocês vão perceber, eu vou ler ele aqui para vocês, a mensagem do Franz aí. Vocês vão perceber que ele é um resumão do que a gente acredita basicamente, ou do que a gente precisa crer como cristãos. Então a gente lê esse credo e se tem alguma coisa nesse credo que eu não concordo, ou que eu não acredito, provavelmente eu preciso rever os meus conceitos sobre cristianismo, porque ele dá um bom resumo, tá? Deixa eu ler ele aqui para vocês. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Ou seja, gerado, não criado. Ser gerado é diferente de ser criado. A gente vai falar sobre isso. Deus verdadeiro, gerado... Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, ou seja, de mesma substância do Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos também no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Ok. Não sei se vocês perceberam que, assim, ele é um bom resumão do que a gente considera como um ser cristão. Tavinho, qual que é o mínimo que eu preciso saber para ser um cristão, eu preciso crer? É o credo niceno constantinopolitano. É isso, aquilo que a gente acabou de ler. Eu preciso crer basicamente nisso. As outras coisas, outros pontos, eles são secundários. Então, soteriologia, salvação, a volta de Jesus, como vai ser assim, vai ser assado, em quanto tempo? Todos esses pontos são secundários, mas o que está nesse credo que eu acabei de ler para vocês, ele assim, não tem como a gente negociar o que está escrito ali, tá? E eu não sei se vocês lembram, eu mandei no grupo para vocês ali um link do WooClap para vocês responderem sobre como que vocês aprenderam ou como que alguém explicou para vocês numa primeira vez a Santíssima Trindade, qual que era o mistério. E eu vi alguns exemplos bem legais. Teve um muito bom, eu não lembro quem escreveu, que foi sobre o casamento, que o casamento é quando duas pessoas que são plenas em si mesmas, mas diferentes, se
unem e se tornam uma só pessoa, mas ainda assim duas pessoas distintas. Então, pô, essa é uma referência bem legal. Teve uma outra pessoa que colocou do ovo, que Deus é como se fosse o ovo. Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Tá, é uma ideia interessante, só que ela é errada por alguns motivos, tá? Porque a clara, ela é diferente da gema e a casca, ela é diferente também. Aí tiveram outras, teve uma pessoa que colocou assim, alguém me explicou, mas eu não me lembro nada do que foi dito. Tá tudo bem, não tem problema, a gente relembra hoje. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje eu não quero trazer uma analogia para vocês para tentar explicar a Trindade. Por que eu não vou fazer isso? Porque é muito provável que eu traga uma analogia para vocês e ela, de alguma forma, seja errada em algum ponto. Porque as coisas que a gente tem aqui na Terra, apesar de apontarem para quem Deus é, de forma alguma conseguem explicar Deus em perfeição, na essência. Por quê? Nós somos seres totalmente finitos, a gente vive 70, 80 anos e Deus, ele é eterno, um ser infinito, completamente superior a tudo aquilo que a gente possa tentar explicar, imaginar e conceber. Deus é tão majestoso que ele foge completamente a qualquer noção nossa terrena. Então, eu peço desculpas para quem esperava que eu fosse trazer alguma explicação assim, Jesus, Deus é como a água, sólido, líquido e gasoso. Eu também não posso usar esse exemplo, porque são coisas diferentes. Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer bases e conceitos teológicos, frases que explicam o mais próximo possível do ideal para você sobre como a Trindade funciona. Tudo bem? A primeira frase que eu quero trazer para vocês é a seguinte: a Trindade é um mistério que precisa ser crido, não entendido necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que depois de hoje, de 40 minutos, 45 minutos, vocês me escutando, pode ser que no final vocês falem para mim, Tavinho, eu não entendi absolutamente nada do que tu falou. Não entendi nada, foi muito difícil, foi complexo, não entendi. Mas eu creio que Deus ele é três pessoas em um. Eu vou dizer amém, é isso que importa, o meu trabalho foi feito. Você não entendeu nada, mas você creu, amém, é isso que importa. E antes da gente entrar, de fato, nessas ideias sobre a Trindade corretas, eu quero trazer para vocês algumas ideias que são comuns hoje, inclusive hoje em dia, mas que são erradas sobre Deus, sobre a Trindade, tá? A primeira delas é o arianismo. Arianismo vem de Ário. Lembra que eu falei o Ário, o cara que estava dizendo que Jesus não era Deus? Basicamente, o arianismo, ele diz que Jesus, ele não é igual ao Pai, e ele foi criado por Deus, e ele não é de mesma substância do Pai. Vou dar um exemplo prático disso. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, creem nisso, que Jesus ele foi criado por Deus. Então, Jesus seria tipo um semideus, talvez. Eu não sei exatamente como eles explicam isso, mas eu sei que eles creem que Jesus ele não é tão Deus como Deus, o Pai. Então, isso é o arianismo. A gente tem o unitarismo, que é a ideia de que existe só Deus Pai e tudo o resto é criação. Então, o Filho é criação e o Espírito Santo, ele não é nem uma pessoa, ele é só uma energia, assim, né? É uma energia boa, enfim, que se move, mas ele nem é uma pessoa e nem é considerado Deus. Isso é unitarismo. A gente tem também triteísmo. Triteísmo é como se fossem três deuses que cooperam junto para uma mesma obra. Então, são três deuses distintos, mas que trabalham junto. E a gente tem o modalismo. O modalismo, ele é muito comum hoje em dia. Eu vou explicar para vocês e vocês vão perceber que talvez vocês até já tenham escutado isso em alguma outra igreja. O que é o modalismo? O modalismo vai dizer que Deus é um Deus, mas ele se manifesta de três formas diferentes. Então, às vezes ele está se manifestando como Deus Pai, às vezes ele está se manifestando como o Filho, e às vezes ele se manifesta como Espírito Santo. Mas os três juntos não são manifestados, por assim dizer. E eu cresci numa igreja
a primeira vez que alguém me explicou a Trindade, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, a pessoa me explicou assim, Deus, a Trindade Deus, ele se manifesta no Pai, manifesta no Filho, manifesta no Espírito. Mas isso tá errado, assim, não é uma forma correta da gente entender. Tá, vamos para a maneira correta, então. Primeira frase. Cada membro da Trindade possui em si o mesmo ser de Deus em toda a sua totalidade, além de todos os atributos divinos. Ou seja, o Pai não é um terço de Deus. Ou seja, Deus, ele não é um Lego. Aí eu pego o Pai, é um pedacinho, junto com o Filho, que é outro pedacinho, e o Espírito Santo, que é outro pedacinho, e aí eu completo Deus. Não. O Pai, o Filho e o Espírito, todos eles são completamente Deus, todos eles têm todos os atributos de Deus. Não sei se vocês lembram na semana passada que eu falei sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. As três pessoas da divindade, todas elas são completamente Deus e todas elas partilham dos mesmos atributos. Importante lembrar que Deus não se resume a um dos seus atributos, ou seja, Deus não é só simplesmente amor, Deus ele é amor, mas ele é todas as outras coisas. E também Deus não é a soma dos seus atributos. Então não é o amor mais a justiça, mais a misericórdia, mais a piedade, mais a bondade. Não, Deus ele é todas essas coisas completamente em perfeição. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Segunda frase. É um único Deus, três pessoas eternas, coiguais, ou seja, todos eles são iguais, são idênticas em substância, mas distintas em experiência. Vamos lá, o que é substância? Vocês leram um livro e ele traz também esse conceito de substância. Vou tentar fazer uma ilustração para vocês. A gente tem a água, por exemplo, eu não vou falar aqui de sólido, líquido, gasoso, mas a água, ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. A substância da água é H2O. O que compõe a água, basicamente, como que ela é feita, para eu poder ter água, eu preciso da substância da água, que é H2O. Quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de uma fórmula química, mas seja lá qual é a substância que faz Deus ser quem ele é, que a gente não entende, que a gente nunca vai compreender, essa substância que faz Deus ser quem ele é, essa mesma substância é feita para o Pai, essa mesma substância é feita para o Filho, e essa mesma substância é feita do Espírito. Todos eles são feitos da exata mesma coisa e em igualdade, tudo bem? Mas eles são distintos em experiência. Isso vai ficar mais claro, eu vou trazer uns exemplos na Bíblia para vocês. O que é a experiência? É a forma como eles se relacionam entre si, como o Pai se relaciona com o Filho, como o Filho se relaciona com o Espírito Santo e como o Espírito Santo se relaciona com o Filho e com o Pai. E também como eles se relacionam com a criação, como eles se relacionam com a gente. Então, como é o processo de salvação dentro da Trindade? Quem faz o quê? O Pai faz o quê? O Filho faz o quê? O Espírito Santo faz o quê? Quando Jesus nasceu ou foi concebido na Virgem Maria, quem estava fazendo o quê? O Pai. A gente sabe, a Bíblia fala, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, mas o Pai foi quem designou que Cristo fosse gerado nela. E aí Jesus, ele era justamente a encarnação de Deus como sendo um humano, como sendo um bebezinho. Então, essa é a ideia de experiência, tá? Então, a diferença entre as pessoas, como eu falei, tá na submissão e na missão. O Pai designa, o Filho realiza e o Espírito aplica. O que eu quero dizer com isso? Deus, o Pai, ele é o arquiteto do plano geral e ele fala para o Filho, olha só, eu tenho que salvar esse povo. Eles estão perdidos nos seus pecados, eles estão longe de um relacionamento comigo, eu preciso de alguma forma resgatar eles. E aí o filho vai dizer para o pai, olha só, então eu vou descer lá e eu vou cumprir toda a lei, eu vou cumprir todos os mandamentos, eu vou ser um ser humano perfeito, completamente obediente, para mostrar para eles como deveria ser um ser humano de fato quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden. Então o filho ele realiza tudo aquilo que
que o Pai já tinha designado para que fosse feito. E o Espírito Santo, ele vem e aplica isso. Como é que isso funciona? O Espírito, ele aplica isso na nossa vida, ele faz com que a gente creia que isso é verdade, que a gente creia no mistério da cruz, que a gente creia no sacrifício de Jesus, que a gente creia no amor de Deus. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós, sozinhos, pela nossa própria força, a gente nunca ia conseguir crer nessa coisa completamente misteriosa do mistério da cruz, do que Jesus fez por nós, de que um homem morreu e ressuscitou o terceiro dia e depois subiu aos céus e vai voltar. Não tem pela nossa própria lógica a gente conseguir crer nisso. Então o Espírito Santo é quem aplica isso na nossa vida. Tudo bem até aqui? O último ponto teológico é a eterna geração do Filho pelo Pai. O que é geração? Geração é diferente de ser criado. Deus, o Pai, não cria o Filho. O Filho, ele é gerado na eternidade junto com o Pai. Nossa, isso é muito complexo. Sim, eu sei. E eu confesso para vocês que eu gostaria de ter uma forma mais simples de explicar. Mas na eternidade, o Filho é gerado do Pai desde sempre. Nunca teve um momento em que o Filho não tivesse com o Pai. Nunca existiu um momento, não é como se no primeiro segundo tem o pai e aí no próximo segundo tem o filho. O filho sempre estava lá, sempre estava na parada, ele sempre está sendo gerado do pai. Tudo bem até aqui? E também a gente fala da eterna emanação do Espírito pelo Filho e pelo Pai. O que é emanação? Emanação é soprar, uma palavra bonita para soprar. No final do Evangelho de João, logo que Jesus ele ressuscita, ele está falando com os discípulos, falando sobre a grande comissão, ele fala, olha só, gente, eu preciso ir, porque eu vou enviar para vocês o meu Espírito, e o meu Espírito vai convencer vocês, vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que foi dito, vai fazer com que as pessoas sejam convencidas do pecado. Então, o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, mas isso durante toda a eternidade, tudo bem? Então, o Espírito Santo não é criado por Deus, ele não é criado pelo Pai, não é criado pelo Filho. Ok. Foi a parte mais grossa da parada, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando lá no Clap. Eu até vou colocar aqui, que eu acabei esquecendo de colocar. Deixa eu colocar aqui para vocês sobre as dúvidas. Fechou. Agora, se vocês clicarem no link do Clap que eu mandei para vocês lá no WhatsApp, vocês vão ver que vai ter outra pergunta, que é a dúvida sobre a pergunta 3. Aí todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aqui que eu vou ler elas no final e a gente debate, tudo bem? Tá. Trouxe para vocês a parte mais chatinha, densa, maçante sobre a Trindade. Desculpa, gente, eu precisei trazer isso porque é a forma mais segura de eu não falar uma bobagem aqui para vocês. Mas agora, vamos pegar tudo isso que a gente falou e vamos aplicar isso na nossa vida de uma forma mais prática, uma forma mais devocional. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de um ser que ele é pessoal. São 3 pessoas em um relacionamento eterno, um relacionamento de amor. Desde antes de qualquer coisa ser criada, Deus já era 3 pessoas e essas 3 pessoas se amavam durante toda a eternidade. Só que a gente está falando de pessoas, então a gente precisa definir quem são essas pessoas. E aí, para ilustrar melhor para vocês, eu trouxe o que cada pessoa faz na nossa salvação, para vocês entenderem. Então, o Pai. Quem é o Pai no nosso processo de salvação? Primeiro, o Pai, ele nos conhece de antemão. O que isso quer dizer? Que desde a eternidade, desde antes da gente nascer, desde os nossos pais sonharem com a gente, com o nosso nascimento, desde a gravidez ter sido planejada, Deus já nos conhecia, Deus já conhecia toda a nossa história, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Amém? Então, Deus nos conhece, desde antes do mundo ter sido criado, de Adão e Eva terem sido criados, Deus já conhecia nós pelo nome e Deus já tinha toda a nossa história escrita. Tudo bem? Então, Deus nos conhece de antemão, Deus nos escolhe, então ele nos escolhe e ele nos chama depois. Ele nos escolhe em Jesus e ele nos chama para a gente participar do relacionamento com a divindade, com quem ele é.
Depois, quando a gente começa a participar do relacionamento com Deus, ele começa a nos justificar, e Deus também é o responsável por enviar o seu filho para cumprir todo o processo da salvação, para cumprir todo o processo da justiça, para morrer na cruz. Basicamente é isso que o Pai faz, ele é responsável por isso. Deixa eu ler para vocês Romanos 8, do 29 ao 30, isso vai ficar um pouquinho mais claro aqui na Bíblia. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, nós fomos conhecidos por Deus, ele nos predestinou para que a gente fosse parecido com Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos elegeu antes para que a gente fizesse parte da família de Deus. E Jesus é o primeiro filho. E aí agora nós somos chamados a também sermos filhos de Deus. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, basicamente, essa é a ideia do Pai na salvação. Agora, o Filho, Jesus Cristo, onde que ele está nessa parada? Bom, a primeira coisa é que o Filho veio para revelar o Pai. Então, João 14:9, vocês podem abrir aí depois, se vocês quiserem. Filipe, ele está perguntando para Jesus... Jesus, por favor, nos mostra o Pai. A gente quer ver como o Pai é. Ele fala, Filipe, cara, não entendeu nada. Se tu tá olhando para mim, tu tá olhando para o Pai, porque nós somos um, nós somos o mesmo. Então, Jesus veio aqui na Terra para nos revelar quem Deus era, porque até então a gente só tinha uma percepção muito limitada no Antigo Testamento de quem Deus era. E aí, quando Jesus vem, ele se encarna, ele é a exata expressão de quem Deus é. É isso que a Bíblia diz para nós. Jesus, ele busca os perdidos. Quando ele vem justamente para buscar os perdidos, os doentes, os que estão cansados. E aí, Lucas 19:10 fala justamente que Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Não, desculpa, isso é João 10:11. Que é a ideia de que Jesus se sacrifica por nós. Então, João 10:11 fala exatamente esse texto que eu trouxe para vocês. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus, ele veio para nos buscar e ele também se sacrificou no nosso lugar. O sacrifício que precisava ser pago para cumprir a lei, para perdoar os nossos pecados, Jesus é quem faz isso. E Jesus também satisfaz a lei. Romanos 3:25, eu vou ler aqui para vocês também. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para pagamento da dívida, mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus ele vem justamente para satisfazer a lei. E quem que é o Espírito nessa parada, no meio disso? O que o Espírito Santo faz? Bom, já falei isso para vocês, mas o Espírito Santo ele é o responsável por nos convencer. Ele nos convence de que nós estamos distantes de Deus, de que nós somos pecadores, de que a gente precisa do amor de Deus para viver, e ele faz com que a gente creia em toda essa história muito louca do Evangelho, de um Deus que se encarna e decide dar a vida por pessoas que muitas vezes não entregavam nada de volta para ele, que negligenciavam e que não fizeram caso de Jesus. Jesus justamente vem e entrega a vida dele por nós. E o Espírito Santo, ele é o responsável por nos convencer disso, por fazer com que a gente entenda que isso é verdade. E também o Espírito Santo ele é responsável por nos batizar e nos capacitar. O que isso significa? Que conforme a gente vai vivendo a nossa vida cristã, a gente vai sendo capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, entra no nosso coração, nos sela com o Espírito, e a partir daí a gente é sendo cada vez mais capacitado para ir nos tornando mais parecidos com Jesus.
Então, o Espírito Santo, ele é o responsável por fazer com que a gente nos torne mais parecidos com Jesus ao longo da nossa jornada cristã. Então, e isso é curioso, porque eu não sei se vocês lembram da história do batismo de Jesus, mas na história do batismo de Jesus, a Trindade, ela tá lá. O filho, ele é batizado, né, por João Batista, ele mergulha lá na água, então os céus se abrem, o Pai do céu confirma a identidade de Jesus, fala, esse é meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, e o Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus, justamente dando essa ideia de que agora o Espírito Santo estaria capacitando Jesus para ele cumprir o ministério dele aqui na Terra. Ou seja, antes do Espírito Santo pousar em Jesus e repousar sobre ele, Jesus não estava cumprindo o ministério dele. Jesus era completamente Deus, mas muito mais uma ideia de nos mostrar como a gente precisaria ser para cumprir, para que nós cumpramos, para que a gente consiga cumprir o nosso ministério. Jesus estava mostrando para a gente, ó, para vocês cumprirem aquilo que Deus está chamando vocês para fazer, o Espírito Santo precisa estar capacitando vocês, precisa estar enchendo a gente. Então, isso precisa ser uma oração diária nossa. A gente peça para que o Espírito Santo nos capacite, para que o Espírito Santo vá nos moldando no dia a dia, no trabalho, para a gente não responder uma pessoa que fala uma bobagem lá, a gente já quer sair xingando, ou gente que quer marcar 50 reuniões por dia, a gente não consegue trabalhar porque tem que ficar em reunião. Então, o Espírito Santo, por favor, nos capacita, faz com que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. E aí, se a gente está falando de pessoas, Deus são 3 pessoas, Deus ele é 3 pessoas, o que de fato significa ser uma pessoa? E eu vou tentar correr porque já é 20 para as 9, vou tentar correr aqui. Primeira coisa, a ideia de ser uma pessoa é ter o poder de ter autoconsciência e autodeterminação. O que isso significa? Eu vou explicar para vocês. Ter autoconsciência, um cachorro, e aí desculpem os pais de pets aí, me perdoem, mas um cachorro não é uma pessoa, ele é um cachorro. Por quê? Porque ele não cumpre com esses pré-requisitos. Quando um cachorro ele se olha no espelho, ele não fica cogitando, perguntando qual é a origem da vida, qual é o significado meu aqui na Terra. Ele tá lá vivendo, dormindo, comendo ração e brincando, lambendo a nossa cara. Um cachorro, ele não fica se questionando sobre quem ele é e sobre qual que é o plano de Deus na vida dele. Ele simplesmente está lá existindo. Ele tem consciência? Sim, mas ele não tem autoconsciência. Ele não consegue olhar para si mesmo e entender que ele é um indivíduo. E a autodeterminação, os animais também têm determinação. Eles, né, tem um leão, ele quer se alimentar, ele precisa caçar lá a gazela. Ele tem a determinação de caçar, mas é muito mais instintivo do que uma autodeterminação, que é a ideia da gente conseguir olhar passado, presente e futuro e planejar as coisas e tomar decisões em cima disso. Alguém mandou aqui, sou vó de pet. Sensacional. Tudo bem, vamos levar lá, vamos começar agora a batizar os cachorros. Tô brincando, gente, tô brincando. Cortem isso depois. Então, uma das ideias, até me perdi aqui, olha a bobagem que eu falei, até me perdi aqui. Poder de autoconsciência e autodeterminação. Uma outra coisa sobre ser uma pessoa, personalidade, ela é capaz de conhecer outras personalidades, ou seja, se relacionar. Por Deus ser uma pessoa, ele é capaz de, primeiro, ele se relaciona entre si, entre as 3 pessoas da Trindade, mas ele também nos convida a participar desse relacionamento. Então, o primeiro ponto é que Deus, muito mais que ser estudado ou a gente entender ele de uma forma lógica, ele quer que a gente conheça ele, que a gente mergulhe no relacionamento com ele. Por isso, a ideia de personalidade. Se Deus não fosse um Deus pessoal, a gente não ia conseguir se relacionar com ele. E pessoas também, elas são dotadas de sentimentos, de capacidades, de emoções, de ideias, de ímpeto. E Deus, a Bíblia mostra que ele também compartilha de todas essas coisas. Claro, ele é o autor da personalidade.
Nós só somos pessoas porque Deus fez com que a gente fosse pessoas, e ele dá os atributos dele para nós. Então, a Bíblia vai dizer que Deus, ele cria, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele destrói, Gênesis 18 vai contar para a gente da história de Sodoma e Gomorra, Deus destrói 2 cidades, Deus ele se importa com nós, com a nossa história, com o nosso sentimento, Deus ele se entristece, em Gênesis 6 fala lá da história do dilúvio, e fala que Deus ele se entristeceu, ele ficou triste de ter criado os seres humanos, porque a gente já tinha se perdido já na caminhada há muito tempo. Então, Deus odeia, sim, a gente sabe, pô, Deus odeia o pecado, Deus odeia que as pessoas vivam uma vida pecaminosa distante dele, e a gente sabe também que Deus ama, e ele não somente ama, mas ele é completamente amor. E aí o versículo mais famoso da Bíblia, que muita gente tatua, e tudo bem, pode tatuar, é muito bom mesmo, que é o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho por nós, por amor. E, justamente por Deus ser 3 pessoas, ele não deixa de ser uma família, são 3 pessoas se relacionando. E para a gente ter os nossos pais, os nossos filhos, eventualmente, eu não tenho filhos, mas para quem tem, uma família ela é composta de pessoas. E justamente a ideia geral da Trindade é que Deus está nos convidando para que agora a gente faça parte dessa família dele, que já é uma família em toda a eternidade. E aí, talvez, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, tá? E eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Por que Deus precisa ser mais de uma pessoa? Por que não podia ser só uma pessoa? Por que são 3? E aí o livro traz um comentário do Kevin DeYoung que eu copiei e colei aqui porque eu achei sensacional. Eu quero reler ele com vocês. Se houvesse um Deus que não fosse 3 pessoas, ele ia ter que criar um ser para amar, para ser a expressão do seu amor, ou seja, para ser o objeto do seu amor. Mas o Pai, Filho e o Espírito Santo, existindo na eternidade, lembra que eles repegando todos aqueles conceitos que eu trouxe no início. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existindo na eternidade, sempre tiveram esse relacionamento de amor. Ou seja, as 3 pessoas sempre se amaram na eternidade. Então, dessa forma, o amor, ele não é uma coisa criada. Deus não teve que sair de si mesmo para amar alguém. Deus, na própria Trindade, ele já é amor perfeito e eterno. Deus não precisou criar o amor, porque ele, em si mesmo, já era um amor e ele já demonstrava esse amor nas 3 pessoas da Trindade. Então, o amor ele é eterno, e quando se tem um Deus trino, tem-se plenamente esse Deus que é amor. Então, por que Deus precisa ser mais de uma pessoa? Justamente por conta da essência de quem ele é, por ele ser amor, por ele ser justiça, por ele ter todos os atributos que ele tem, ele precisa demonstrar isso sem precisar criar uma coisa terceira a ele. Deus ele é completamente suficiente nele próprio, ele não precisa da gente. Tem algumas teologia coach que vai dizer que nós somos o centro do universo e tal, mas Deus não, a realidade é que Deus não precisa da gente para ele ser amor, porque ele já é amor na eternidade. Só que ele é tão generoso que ele criou outros seres para participar do amor dele. Então, essa reflexão do Kevin DeYoung eu achei muito boa, eu acho que explica muito bem para a gente por que Deus precisa ser mais de uma pessoa em si mesmo. E quando a gente, e eu estou terminando agora, ai, graças a Deus, quando a gente começa a mergulhar e entender mais profundamente, mesmo que seja difícil, eu sei, é difícil, é complexo, a Trindade ela é um assunto assim que a gente precisa ficar lembrando de algumas palavras, uns termos difíceis, mas se a gente pudesse deixar tudo isso de lado e trazer uma aplicação devocional, trazer uma aplicação para o nosso coração, para a gente meditar em quem Deus é, eu diria que quando a gente medita no mistério da Trindade, a gente pensa sobre Deus sendo triuno, basicamente Deus está fazendo 2 convites para a gente.
O primeiro deles é entender que Deus é uma família de amor na eternidade. E agora nós temos o privilégio como cristãos de fazermos parte dessa família. Nós somos adotados como filhos de Deus. Então, eu tenho Deus, que é amor perfeito em essência, e a gente aqui na Terra, a gente até pode amar e experimentar o amor de diversas formas diferentes, mas o amor puro, perfeito, inigualável, inerrante, completamente transcendente, a gente só vai conseguir quando a gente mergulha na pessoa de Deus, quando a gente mergulha em quem Deus é. E aí o Tim Mack tem uma frase muito legal dele que ele fala isso, que descrever Deus como uma triunidade é dizer que o universo é sustentado por uma eterna comunidade de amor. E agora a gente tem o privilégio de fazer parte dessa comunidade de amor. E o segundo convite é o convite de Jesus para nós. João 17, 21. Jesus ora o seguinte: Pai, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a gente pensa que Deus é 3 pessoas em um só, a gente tem essa ideia de harmonia na diversidade. São 3 pessoas iguais, mas ao mesmo tempo distintas em alguns pontos. E eles, na eternidade em si mesmo, eles são completamente harmônicos. Mesmo sendo pessoas distintas, eles conseguem ser completamente harmônicos. E eu entendo que para a igreja funcionar, de fato, a gente ser o corpo de Cristo, a gente precisa aplicar esse conceito de Deus na nossa vida. A igreja é feita de pessoas diferentes. Às vezes, a gente até pode ver a postagem de uma pessoa no Instagram, o que esse cara tá falando, o que essa pessoa tá falando, não gostei. Às vezes a pessoa tem um pensamento político diferente da gente, e aí a gente não quer, não vou me relacionar porque eu sei que eu vou brigar com essa pessoa. Não, o convite de Deus para nós é justamente para que a gente abra mão de toda essa bagagem, essa casca grossa que a gente cria e, e tentar ser mais parecido com Deus, porque Deus, ele não, o pai não briga com o filho, o pai não discute política com o filho, o pai ama o filho e eles são um só, apesar de serem distintos. Então, essa oração de Jesus, ela é muito pertinente para que a gente, como igreja, possa abrir mão de coisas secundárias e caminhar em unidade, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Tudo bem, gente? Eu queria orar por isso para a gente encerrar, e eu vou encerrar dentro do tempo, aleluia. Eu estava com medo que eu não ia conseguir. Jesus, eu quero, de novo, te agradecer pelo privilégio que é compartilhar a tua palavra com aqui mais de 100 pessoas. Eu não sei, deve ter casais, mas eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de a gente como igreja conhecer mais profundamente quem tu é. Eu agradeço, Senhor, porque tu nos chamou para fazer parte de uma família perfeita em amor. E a gente tem o privilégio de entender o amor na essência, nos relacionando contigo, Pai. Eu oro para que, Senhor, o teu plano, Pai, na nossa vida se cumpra, para que a gente creia cada vez mais profundamente no mistério da cruz de Cristo, para que a nossa vida toda seja completamente moldada por quem tu és, Senhor. E Espírito Santo, eu oro para que tu nos capacite, nos enche com o teu Espírito, para que a gente não tenha medo da vida, das coisas que acontecem, mas a gente saiba que existe um Deus que é perfeito em si mesmo e ele quer compartilhar, e tu quer compartilhar a essência de quem tu é com a gente, Pai. Eu te agradeço, abençoa a vida de cada um, abençoa a semana de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Acabei dentro do tempo. Deixa eu ver aqui que tem 4 perguntas e eu vou tentar responder elas rapidinho aqui para liberar vocês.
se o conceito certo é de que todos são a mesma substância, por qual motivo dizemos que sentimos o Espírito no culto? Legal. Eu acho que essa pergunta tem mais a ver com a ideia de que... de como a gente se relaciona com a Trindade, como a gente experimenta a Trindade. Então, por que a gente fala que a gente sente o Espírito no culto? Porque no culto, a Trindade ela se faz presente. A gente pode não perceber isso, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nas nossas reuniões. E a maneira que a gente tem de se comunicar com Deus, que o nosso espírito tem de se comunicar com a divindade, com quem Deus é através do Espírito Santo. Então, por isso que a gente fala, nós sentimos o Espírito no culto. Porque o Espírito Santo está presente no culto e está fazendo com que o nosso espírito se comunique com quem Deus é. Tudo bem? Acho que faz sentido, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é isso. Todas essas discrepâncias sobre a Trindade, a interpretação da interação entre as pessoas, é por diferenças de interpretação bíblica? Sim. Eu diria, sim, algumas pessoas, por vários motivos, eu acho que o primeiro deles, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pode pegar e ler a Bíblia como um livro comum, pode ser, como mais um livro qualquer, e aí a gente não vai tirar nada demais dela, talvez. A gente vai ver que tem uma história e tal, pode ser que não faça sentido essa história. Mas quando a gente pede para que o Espírito Santo fale conosco através da palavra e para que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra de Deus, aí sim a gente está no caminho certo. Então, muitas vezes, essas ideias diferentes, elas surgem justamente de que as pessoas não estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo para interpretar a palavra. E também estavam usando ferramentas erradas, estavam buscando em fontes erradas, e aí acabam saindo interpretações das mais variadas. Sempre existiu o conceito de trindade, ou ele só ficou visível para nós no Novo Testamento com a efetiva vinda do Cristo? Tá, nossa, essa é bem difícil, mas eu vou tentar resumir ela. Eu vou dar uma resposta que talvez os teólogos de plantão aí não gostem, mas eu vou dar a minha resposta. O conceito de trindade, para mim, ele não sempre existiu. Ele era um mistério que foi revelado quando Jesus veio. Então, se eu tivesse só o Antigo Testamento, e eu não tivesse o Novo Testamento, eu não tivesse Jesus para mostrar quem Deus é, dificilmente eu ia conseguir sair com essa ideia de trindade como a gente tem ela hoje. Muito difícil. Claro, hoje, com o Novo Testamento, a gente olha para o Antigo Testamento e aí vê que várias passagens estão falando sobre a trindade. Mas é porque a gente tem o Novo Testamento agora para nos trazer a clareza dos mistérios que antes eles eram ocultos. E aí, com Jesus, eles se tornaram revelados para todos nós. Acho que eu consegui responder essa pergunta. E aí alguém perguntou o que significa ser um ser pessoal, e isso eu já respondi. Muito bom. Gente, vou parar de gravar aqui. Eu queria agradecer pela presença de todos e abençoar a semana de vocês. Eu sei que pode ter sido mais complexo do que as outras, mas precisou ser. Dessa vez precisou ser. Nas próximas semanas, os assuntos eles vão mudando e aí a gente vai para assuntos que são um pouquinho menos difíceis da gente tratar. Tudo bem, gente? Então, boa semana para vocês, Deus abençoe, e é isso.